Queria passar um trecho aqui do William Bonner, do alto da sua moralidade jornalística. O governo do Paraguai expulsou o blogueiro bolsonarista Bismarck Fugaza. Ele vai ser ouvido na sede da PF em Foz do Iguaçu antes de seguir para o sistema prisional. Há 4 meses, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou prender Bismarck por causa de ataques à democracia. Ele também é investigado no Supremo por envolvimento nos atos golpistas de janeiro. Nós não tivemos retorno da defesa do preso. Não se preocuparam. E assim, eu já posso dar a letra aqui, Geisiane, e eu queria te ouvir a respeito disso. Eles fizeram a mesma coisa com o Alan dos Santos. O Alan dos Santos saiu de jornalista para blogueiro bolsonarista de extremíssima direita. Não tem nada de blogueiro no Bismarck. O Bismarck ele trabalha como produtor de conteúdo de comédia, quer dizer, humorístico. Mas aí você escuta todas as expressões utilizadas na construção dessa pequena notícia tem um caráter, né, péssimo para o Bismarck. Né? Ele foi expulso do Paraguai, atos golpistas do 8 de janeiro. Quer dizer, toda a construção semântica e conceitual vai no sentido de uma agenda ideológica. 800 anos, né? O Brasil voltou para antes da Carta Magna de 1215 na Inglaterra. Devido ao processo legal, que é um dos pilares da Carta Magna, o Brasil já passou por isso há muito tempo. Petição, tudo que você aprende na faculdade de Direito, eu não fiz faculdade de Direito, o Marcos pode falar melhor do que eu, mas imagino que você deva aprender os grandes marcos institucionais do direito, que você tem a Carta Magna, 1215, depois você tem a Petição de Direitos, depois o Bill of Rights, a Carta dos Direitos da Inglaterra, depois a Declaração da Independência Americana, depois a Constituição Americana, depois a Carta dos Direitos Americana. São os grandes marcos do que se chama de democracia ocidental, né? Nem se chamava isso, mas é o Estado de Direito, onde não é um rei, um imperador que decide as coisas, mas um Estado de direito. Existe um direito sobre o qual, a qual todos estão submetidos, e você sabe quais são as regras do jogo. E até os monarcas, até as autoridades estão sujeitos a essas regras. Estou dizendo, o primeiro grande marco, a gente pode dizer, 1215, a Carta Magna. O Brasil revogou já os ganhos da Carta Magna. Uma das coisas era a possibilidade de criticar a autoridade, a imunidade parlamentar, Carta dos Direitos também, imunidade parlamentar. Então, assim, a gente está falando de coisas muito básicas que estão indo embora de uma vez só. Veja, vamos falar especificamente sobre o caso do Bismarck. Olha a loucura, tá? Em 12 de maio, ou seja, há mais de um mês atrás, o relatório final da Polícia Federal sobre o Bismarck disse o seguinte, eu peço licença para ler aqui, abrindo aspas, tá? Abre aspas. Não foi possível evidenciar de maneira minimamente razoável que Bismarck tenha participado ou promovido a prática dos atos atentatórios às instituições democráticas ocorrido no dia 8. Ademais, pesquisas sobre os valores monetários solicitados pelos responsáveis do canal Hipócritas nas redes sociais, em pesquisas, né, não foi encontrado indício contundente de que os pedidos efetuados de recebimento de Pix por eles, junto a seus seguidores, tenham como destinação a promoção e manutenção dos denominados atos antipatrióticos, os atos eram patrióticos, na verdade, como produtores de conteúdo na internet. Episódios, quadros de comédia começaram a solicitar doações de seus seguidores e usuários para manterem a própria produção de conteúdos. Está no relatório da Polícia Federal de um mês atrás. Aí, se você for ler a manifestação da PGR, a PGR diz o seguinte: a PGR pediu em 29/5, ou seja, o Alexandre é tão bonzinho, né? Hoje é que dia 15 de junho, ou seja, há mais ou menos 2 semanas a PGR chegou à conclusão que as condutas imputadas ao réu têm penas máximas combinadas que não somam a 4 anos, impedindo a manutenção da prisão preventiva à luz da disposição contida no artigo 313, inciso 1º do CPP, do Código de Processo Penal. Não há nos autos elementos
que indiquem a participação do réu nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. E 3, recobrada a normalidade, e aí é muito louco que a PGR tenha decretado alguma coisa como, não sei, estado de guerra, alguma coisa do tipo, porque em algum momento a gente saiu da chamada normalidade, houve suspensão dos direitos civis no Brasil, formalmente, que a PGR admite, recobrada a normalidade, ou seja, a gente estava fora da normalidade antes e estávamos num estado de exceção. Recobrado. Eu tô lendo o que a PGR... Perdão, eu tô lendo o que a PGR escreveu, não é Paulo Figueiredo, não. Recobrada a normalidade, não há indícios que o investigado possa inflamar os ânimos contra a eleição do atual presidente da República. Que eleição? Estamos em junho. A eleição foi em novembro. E 4, o inconformismo do investigado com o resultado das eleições é insuficiente para configurar o crime de perseguição. O inconformismo é ótimo. O inconformismo com o resultado das eleições? Que loucura! Artigo 147A do Código Penal. Aí, 5, não há dados concretos de que empreenderá a fuga do Distrito da Cuba. Então é o seguinte, a Polícia Federal fez um relatório dizendo assim, não tem nada contra esse cara. Nada. A PGR está dizendo o seguinte, não, você não pode decretar prisão preventiva porque a conduta que você diz que o cara tem não atende os critérios da prisão preventiva. Não tem razão para essa prisão preventiva. Isso, eu estou falando de um tempão atrás. E o cara é solto hoje, mas ele é solto... Veja bem, a vida dele foi completamente arruinada, o cara em depressão, financeiramente arruinado, passou, sei lá, 6 meses em cana, com a família desesperada, a família do Bismarck estava desesperada, criança, mulher, uma coisa horrorosa. E no final das contas falaram assim, não tem nada contra o cara pra gente deixar ele preso. Se isso não é ditadura, não existe ditadura. É isso aí. Não existe. Não existe ditadura. O Adriles falou agora há pouco, usou o termo. Não, tivemos mais de 20 anos em ditadura militar. É impossível alguma coisa dessas ter acontecido no governo Figueiredo, por exemplo. Impossível. Meu avô podia odiar o cara que mais fosse. Ele não tinha poderes para jogar o cara dentro da prisão por 6 meses e arruinar a vida dele sem nenhuma prova. E com a PGR dizendo que não. Só um cara pode fazer isso. Alexandre de Moraes. Antes dele, o cara que podia fazer isso era Getúlio Vargas. Só. Então, se isso aqui, o caso do Bismarck, onde a gente está falando, olha, mas que bonzinho. E mais, vai ser solto. Olha, Vossa Alteza Real decidiu que ele pode ser solto. Mas solto é um escambau. Ele vai sair do confinamento. Exato. Ele não será livre. Não será livre. Vai provavelmente usar tornozeleira, vai continuar com as contas bancárias bloqueadas, vai continuar sem poder se manifestar, vai continuar tendo que voltar para dormir não sei aonde, vai comparecer na polícia. Cheio de medidas cautelares. Mas medidas cautelares contra alguém que há 1 mês atrás a Polícia Federal disse que não há indício mínimo do crime cometido e que a PGR disse que não há razão para prisão preventiva ou nada. Todo mundo dizendo que o cara não tem indícios e não tem nenhum processo estabelecido contra ele. Então é o seguinte, se o caso do Bismarck, olha, você pode falar o que você quiser. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Se você, em sã consciência, diz o seguinte, olha, o caso do Bismarck não ilustra que nós estamos vivendo uma ditadura. Então, não existe ditadura no mundo. A China não é ditadura, o Putin não é um ditador, a Venezuela não é ditadura, o Stalin não era ditador, não existe. Esse conceito de ditadura não existe. Aí o cara vira e fala o seguinte, não, perigo de ditadura é o Bolsonaro, o ditador é o Bolsonaro. Eu falo, meu filho, você vai ter um problema mental, você vai ter um AVC daqui a pouco. Eu vou abrir um dissenso aqui do Paulo Figueiredo, que é o seguinte. O nosso não diretor. Senão o Marco Antônio faz um surubão. Vai lá, diretor, vai lá, diretor. Não é só o Getúlio Vargas que suspendeu o habeas corpus, que perseguiu pessoas sem o devido processo legal. Em 68, lá com Costa e Silva, com Médici, houve também um recrudescimento disso que eu chamei de ditadura militar. Realmente, na época do seu avô, era a época exatamente da abertura.
exatamente do fim da ditadura militar, em que pruridos e princípios democráticos voltavam a emergir, princípios esses muito mais sedimentados que a história de hoje. Agora, o Marco Antônio traz um elemento interessante, e é um elemento mais diabólico dessa perversão satânica de defesa da democracia em nome da ditadura, que é a anuência da mídia. Em 68, com o AI-5, toda a imprensa ficou contra um ato arbitrário, um ato ditatorial, um ato ostensivamente, escandalosamente persecutório das liberdades civis essenciais do cidadão. Quando você vê o William Bonner dizendo, blogueiro bolsonarista, acusado de ataques à democracia e não adentra a notícia, você está vendo uma coisa que deveria, e eu acho que deve passar para os anais da história. O William Bonner e a Rede Globo estão anuindo com uma ditadura inclemente e persecutória do judiciário que não diz a que veio. Ele prescinde do seu papel de repórter e jornalista, que é o quê? Ele é acusado de quê? Por quê? De que forma? Ele não faz a matéria. Em 2 minutos de comentário, o Paulo Figueiredo simplesmente leu o relatório da Polícia Federal, que diz que o Bismarck não tem culpa de rigorosamente nada. Que diz, se traduz de maneira muito clara, que ele foi preso por absolutamente nada, por inconformismo com as eleições. Um homem que é um humorista foi transformado em blogueiro bolsonarista que ataca a democracia. Isso na voz mais ouvida do Brasil no espectro jornalístico, que é o William Bonner. É importante dizer, se eventualmente algum dia, daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu, Paulo Figueiredo, Constantino, Ana dos Santos, todos receberemos pensão do Estado por perseguição judicial, por perseguição de um Estado antidemocrático que se coloca no lugar da democracia para perseguir, calar, censurar e prender vozes, é importante dizer que o papel da mídia nesse momento escuro, negro da nação, é o pior possível, é o mais maligno possível. Essa gente, e a Rede Globo é essa gente totalizada, deve ser colocada no esgoto da história. Porque eles apoiaram, aprovaram, anuíram e incentivaram essa ditadura inclemente que destrói, está destruindo, destruiu já a democracia brasileira. Então não é só um aspecto de indiferença midiática global, é de apoio ostensivo a essa ditadura inclemente que foi instalada no Brasil. Então eu quero aproveitar... Só a Vênia aqui, Marcos. Vai lá. Só o seguinte, reparem, o que eu disse foi que o que foi feito com o Bismarck só poderia ter sido feito por Vargas. Não, porque, de fato, o Adriles tem... também. Pera aí. Não. O Médici não teria conseguido fazer o que o Alexandre de Moraes fez com o Bismarck. Mas eles prendiam o Rafael. Eu tô sendo categórico. O Médici não conseguiu... O Médici, tô pegando o pior período, pois né? Pois é. O Médici não teria conseguido fazer com o Bismarck o que o Alexandre de Moraes fez. Sim, pelos meios legais. Era prisão ilegal. Prisão ilegal do Exército. Mas enfim, tudo bem, eu entendo seu ponto. Não. O que é importante o Alexandre de Moraes legitimou... É importante entender a diferença. Legitimou o arbítrio. Você já fez seu ponto, deixa o Paulo falar. Eu tô concordando com o Adriles em parte, é que ele não tá percebendo. Mas é importante estabelecer a diferença. O que os militares fizeram, e eu... radicalmente contra, eu sempre brinco, se eu tivesse vivo no período, talvez eu tivesse sentado lá perto do Lacerda, brigando com os caras, não sei, né, porque como eu sou meio absolutista da liberdade, não sei, era uma discussão interessante, mas o que os militares fizeram foi, eles mudaram a ordem do direito, e codificaram um novo direito, ou seja, eles mudaram a regra do jogo, e a sociedade passou a ter que funcionar debaixo de uma nova regra de jogo. Direito autocrático, isso aí. Que você pode discutir autocrático, quão autocrático era, comparado com as alternativas, porque quando você está em estado de guerra, você nunca goza das mesmas liberdades do que o período de paz. E essa é a tese, inclusive, da PGR agora. Dizendo, nós estamos saindo da normalidade, nós estávamos fora da normalidade. Qual é a diferença que eu acho fundamental salientar, Adriles? A regra do jogo tinha sido reescrita. Perfeito. Agora não há regra. Não tem. É muito pior você jogar um jogo que você fala assim, não, peraí, agora
É a torre que anda em L, não é mais o cavalo. Não é que não exato. tem regra, tem Não, regra. A não, regra é uma agora mudou. pessoa. Agora o cavalo A pode regra voar, é dá a pra subjetividade ou a regra tá figura. sendo deturpada e manipulada. Por uma pessoa específica. A regra passou a ser uma pessoa específica. Esse que é o problema. Não é regra. Não é exato. regra. A gente vai Não, passar tem para a regra. pauta do Mas a Monarca regra agora. é E eu vou falar. Não tem regra. Na semana anterior foi a Bárbara teve suas contas liberadas. Na semana seguinte o Monarca teve as suas contas bloqueadas. Exato. Qual é a diferença processual? Ninguém sabe. Zero, porque não tem parâmetro. O humor, não tem, um dia não o tem. Alexandre acordou com a TPM Isso. mais ativada. É esse que é o ponto, Paulo. Você que tá fora do país, fale em nosso nome, por gentileza. Mas